Então quero convidar você que abra aí no livro de Apocalipse, capítulo 10, e faremos a leitura desse texto, todo o capítulo, do verso 1 ao verso 11. Eu quero convidá-los a meditar conosco, a ler conosco esse texto. Apocalipse, capítulo 10. E nós iremos, então, depois fazer a exposição daquilo que o tempo nos permitir. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinha do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto, e na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Pedi a Jeane que faça oração, que Deus abra o nosso entendimento e fale conosco nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, nós rendemos graças ao teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. E oramos, Deus, neste momento para que o Senhor fale aos nossos corações. Tira, Senhor, toda a escama dos nossos olhos. Quebra toda a dureza do nosso coração. Amém. Deus, e nos ajude a entender a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude. E também, Deus, nós oramos para que o Senhor nos ajude a praticar as Tuas verdades em nossas vidas. Em nome de Jesus, usa Teu Filho para transmitir a Tua palavra e abre o nosso coração esta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Bom, nós ainda estamos falando acerca das 7 trombetas. As 4 trombetas que foram tocadas no início, na verdade, ela tinha uma característica muito menos agressiva, tratando-se do início desse tocar da trombeta. E nós estudamos sobre isso, e era direcionada à própria natureza, não ainda aos homens. E as 3 últimas trombetas foram anunciadas como os 3 ais que viriam sobre a terra, dando a ideia de que as 3 trombetas que seriam tocadas, as 3 últimas trombetas que seriam tocadas, estava nos informando de que é um tempo muito mais difícil de se atravessar, com mais intensificação do caos, com mais intensificação das dores e dos problemas. Então, a 5ª trombeta foram os gafanhotos que subiram do abismo, gerando não apenas escuridão, que escureceu o sol e o ar, trazendo entenebrecimento, falta de compreensão, a elucidação, enfim, trazendo trevas sobre a terra em todos os aspectos, no sentido de terror e no sentido de falta de conhecimento de Deus. E os gafanhotos saíam de forma agressiva. A 6ª trombeta, nós também vimos que ela foi intensificada com uma cavalaria com inúmeros cavalos. Eram aproximadamente,
na nossa matemática, 200 milhões, trazendo a ideia de que era um forte exército imbatível e incontável, e que ninguém poderia deter. E tanto o gafanhoto na quinta trombeta, como a cavalaria na sexta trombeta, traziam aspectos horrendos, traziam aspectos de um grau de dificuldade, de luta, de crise jamais visto, e deixavam um rastro de destruição, e agora direcionada também aos homens. Mesmo assim, ainda não era o fim, porque apenas a terça parte da terra e depois a terça parte dos homens foram atingidos. Lembra-se também de quando foram abertos os selos, havia direcionado para a terça parte da terra e também para a terça parte dos homens. Então o livro de Apocalipse tem essa estrutura, é peculiar no livro de Apocalipse, como também o intervalo, o interlúdio ou prelúdio que existiu entre a abertura do sexto e o sétimo selo. Houve um silêncio onde Deus começou a falar e trazer uma palavra de consolo, capítulo 7 de Apocalipse que nós estudamos, trazer uma palavra de consolo para os fiéis, para os crentes. E no capítulo 6, 5, os anjos, os santos estavam clamando por justiça. E quando vai se abrir a sexta trombeta, pronuncia-se a sexta trombeta, depois a expectativa da sete trombeta, há um prelúdio, há um intervalo. E nesse intervalo é que Deus se volta, dá uma pausa sobre os fins, sobre os últimos acontecimentos que viriam, para confortar sua igreja, dizendo que isso não poderia acontecer até que todos deveriam ser selados, para que fossem protegidos dessa manifestação da ira de Deus. Então, entre o sexto selo e a sétima trombeta, o sétimo selo, perdão, sexto selo e o sétimo selo, houve um prelúdio. E esse prelúdio foi voltado para o servo do Senhor para dizer que Deus estaria com eles nesse tempo de derramar da ira de Deus. Não é diferente também o intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Antes de tocar, há também mais um prelúdio, muito peculiar e semelhante à abertura dos 7 selos e também a abertura, o tocar das 7 trombetas. Há também entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há um prelúdio. E nesse tempo, Deus vai falar algumas coisas, né, esperando-se o tocar da sétima trombeta, o soar da sétima trombeta, há um interlúdio primeiro. E aí Deus traz algumas questões que manda-se que revele e outras que não contem, trazendo a ideia de que nem tudo nós teremos a compreensão ou teremos a revelação de Deus no que diz respeito a algumas questões caminhando para o final. Então, a sexta trombeta traz uma inumerável quantidade de cavalos, né, dando a ideia de cavaleiros, fortemente armado, e que Deus, então, estava permitindo que esse mal que subia no tocar da sexta trombeta trouxesse dano aos homens, pelo menos a terça parte dos homens que eram completamente impenitentes, homens que rejeitavam a Deus, zombavam e criticavam a Deus, achando que o final demora, Deus tarda em agir, ou até muitos que não creem na segunda volta de Cristo. Quando a sétima trombeta tocar, não haverá mais chance. Essa é a ideia. Se você prestar atenção à estrutura das 7 trombetas, você vai ver que é muito peculiar, que é muito semelhante à sexta, também os 7 selos que foram abertos. Então, o sétimo selo vai desembocar no tocar das 7 trombetas. E o sétimo selo vai ainda antes de... O sétimo trombeta ainda vai acontecer alguns fatores antes de que o anjo toque, dando ainda a oportunidade para que esses homens se convertam. Mas no versículo 20 do capítulo 9, que nós lemos semana passada, fala que nem todos os homens que participaram, que sofreram
esse juízo de Deus, esse derramar da ira de Deus, quer seja pelos gafanhotos e demônios que sobem do abismo, como também esses cavaleiros e 200 milhões de cavalos que sobem para destruir com toda força, também não se arrependeram, passaram por toda essa tribulação, sobreviveram a essas crises, a esses momentos terríveis e, no entanto, não se converteram a Deus. Então, até a sexta trombeta, a ideia é de que Deus está agindo com juízo, derramando a sua ira, mas ainda com teor, com uma dose de graça, com uma dose de misericórdia, para dar oportunidade ainda àqueles homens impenitentes para que se convertam dos seus maus caminhos, reconheçam o seu Deus, entregue sua vida a Jesus e siga os passos de Jesus, servindo e adorando, entendendo o seu propósito final, que é adorar a Deus. Portanto, queridos, a sexta trombeta, e vem o último ai. E o último ai que foi proferido que era característica das três últimas trombetas, e esse último ai é a sétima trombeta, que nós vamos ver mais adiante. Não hoje, certo? Porque estamos ainda no capítulo 10, mas a partir do capítulo 11 em diante. Então, a ideia de quando a sétima trombeta tocar, não haverá mais chance, nem arrependimento para os pecadores. Então, até Deus dá tempo. E a paciência de Deus, ele estabeleceu um limite. Ela é longânima, mas ele mesmo estabeleceu um limite. E esse tempo que ele deu é suficiente para que os homens se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem a Deus. Então, o capítulo 10 e o capítulo 11, do 1 ao 14, são um interlúdio da sétima trombeta, ou do juízo final de Deus. Ok? Vou repetir. O capítulo 10, que nós estamos estudando hoje, o capítulo 11 até o versículo de 1 ao 14, é um interlúdio, ou um intervalo, antes do juízo final. Assim como aconteceu entre o sétimo selo e o sexto selo, que houve uma mensagem de consolo para a igreja, como eu falei aqui, mostrando aos santos que estavam na glória. Também entre a sexta trombeta e a sétima, haverá esse interlúdio, que é entre esses dois capítulos que nós falamos, como a mensagem do anjo forte, trazendo o livrinho aberto em suas mãos. Então, vamos lá, a descrição desse anjo. Vamos começar primeiro pela descrição desse anjo. O texto vai nos falar o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, como um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, do versículo 1 do capítulo 10 ao versículo 7, nós vamos ver mais uma referência, mais um anjo que é destacado. Como João fala, vi outro anjo forte. E essa expressão ele usa apenas nesse versículo 1 do capítulo 10, dando a ideia de que a postura dos anjos eles eram fortes em poder, e que Deus mostra a ele um anjo ainda forte, trazendo a ideia de que há uma hierarquia no céu, uma capacidade, poder que se diferencia de um anjo para outro, talvez por consequência decorrente da sua missão.
Fato é que nós vamos ver só no livro de Apocalipse aproximadamente 60 referências de anjos aqui nesse livro. Então, e não apenas isso, o livro de Apocalipse destaca e dá muita ênfase à doutrina da criação de Deus, fazendo com que nós tenhamos e nos voltemos a olhar a Escritura e a entender essa doutrina da criação, quanto que ela é importante. Nós prestarmos atenção às obras criadas, porque elas vão nos revelar e nos mostrar o poder de Deus. Então, João diz que vê um anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem com um arco-íris por cima da sua cabeça. Vamos por parte. A quem seria possivelmente esse anjo que o texto está falando? Algumas descrições batem muito com a descrição do próprio Cristo. Por isso, alguns estudiosos entendem que esse anjo forte é uma descrição do próprio Cristo glorificado, conforme ele se apresentou em João capítulo 1. Outros, entretanto, eles creem que este é um anjo que vem direto da presença de Deus e do Cristo ressurreto. Há muitas semelhanças estreitas, como nós falamos, entre esse anjo e o próprio Cristo. Porém, o livro de Apocalipse sempre se relaciona a anjos como anjos. Nunca atribuiu no livro de Apocalipse, usou essa figura de anjo, como foi usado muitas vezes no livro do Antigo Testamento, para se dirigir a uma presença do próprio Deus Filho na terra, que é chamado de teofania, que não era algo normal, mas apenas por um período, em alguns momentos, a manifestação do Filho de Deus, o próprio Deus, Cristo, intervindo ou adentrando na história humana na terra, e essa expressão era usada como anjo do Senhor, se referindo ao próprio Cristo, que nós chamamos de teofania, a manifestação de Cristo ali na terra, no meio dos homens. Só que o livro de Apocalipse nunca usou essa expressão de anjo para se referir a Cristo, muito pelo contrário. Toda a expressão a Cristo é chamada de Cordeiro de Deus, leão, o próprio Cristo, né, o Filho de Deus. Nunca é usado no livro de Apocalipse como anjo. Então, respeitando a estrutura literária, como a gente sempre tem um hábito e deve se fazer, e seguindo a regra básica que a própria Bíblia interpreta, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós não podemos entender que seja o próprio Cristo como apresentado como um anjo forte. Então, o Apocalipse não tem essa estrutura, não usa esta figura para se dirigir a Cristo, mas sempre ao Cordeiro de Deus, ao Filho de Deus, e tem nomes majestosos. E a ideia de que esse anjo vem de fato da presença de Deus, porque ele vem do céu e ele vem revelando, a partir das suas características, a glória de Deus, a magnitude de Deus, a manifestação do poder de Deus na própria expressão desse anjo, mostrando, sobretudo, a majestade e a santidade de Deus, a pureza, a grandeza, como o representante que Deus envia para continuar o seu processo, o seu propósito de derramamento da sua ira, e ao tocar da sétima trombeta, que vai desembocar no fim dos tempos. Então, antes da sexta trombeta, a sexta trombeta tocou. Entre a sexta e a sétima, há um interlúdio, uma pausa. E nessa pausa, Deus vai trazer algumas coisas, dando ainda tempo para os homens. E depois, o tocar da trombeta, não haverá mais tempo para absolutamente nada. Então, a ideia de anjo na Bíblia sempre foi apresentado como ministradores de Deus ao nosso favor. Em Hebreus capítulo 1, verso 14, vai dizer que os anjos são ministros de Deus para nós. Muitas vezes nós não temos essa compreensão, mas fato é que teremos a maior e a melhor compreensão da missão angelical dos anjos nos céus. Mas temos pelas Escrituras de que os anjos são ministros de Deus para cumprir o propósito de Deus e para militar em nosso favor. Eles estão aí, tá,
para cumprir o propósito de Deus e fazer com que as coisas de Deus cheguem até nós. Então, Hebreus vai falar exatamente sobre isso. João vê um anjo forte, por quê? Eles são valorosos em poder. O Salmo 103, 20 vai falar exatamente isso. Tá? Então, há anjos que são mais fortes, têm mais poder e têm mais autoridade do que outros anjos, como se tem uma hierarquia, porque eles são um exército de Deus, ministros espirituais de Deus. Agora, todo o exército deve se respeitar, sobretudo o seu general, mas também aquela estrutura de hierarquia que existe. Assim também no mundo dos anjos, né, na figura dos anjos existem essa hierarquia. Então alguns anjos são anjos mais poderosos que outros. E aqui nesse texto nós vemos a descrição de um anjo forte que traz grande semelhança com o próprio Deus. Então, alguns estudiosos atribuem que esse forte anjo seria o próprio Cristo glorificado. Porém, você vai perceber que em Apocalipse, como eu disse, não há aqui nenhum outro lugar usando a expressão de anjo para se referir a Cristo. Baseado nisso, a ideia que nós entendemos é que esse anjo é um anjo peculiar, um anjo que vem do céu com uma missão específica, com força e poder, revelando a grandeza de Deus, como um representante de Deus, trazendo a imagem da glória de Deus, da majestade de Deus. Então, o anjo desce do céu envolto, a primeira característica, ele desce do céu envolto em uma nuvem, ou seja, a nuvem o envolve. E Deus geralmente é identificado, tanto no Antigo Testamento, nos Salmos, como no Êxodo, capítulo 16, verso 10, Deus é muitas vezes identificado no meio das nuvens. Deus conduz o povo, também o povo de Israel, conduziu o povo de Israel envolto de uma nuvem. No Monte Sinai, quando Deus entrega a lei, vem uma nuvem de glória sobre aquele povo. Quando Moisés tem um encontro com Cristo, ele é envolto de uma nuvem de glória também, com o próprio Deus. Então a gente vai ver isso em Êxodo capítulo 16, verso 10, Êxodo 19, verso 9, Êxodo 24, 15, Êxodo 34, 5. Então, em Salmo 104, 3, a Bíblia diz que Deus faz das nuvens a sua carruagem. E quando Jesus ele sobe aos céus, ele é recepcionado por uma nuvem, e quando ele sobe assunto ao céu. Portanto, a nuvem, muitas vezes Deus é identificado como essa nuvem, mostrando a sua grandeza, a sua glória e o domínio sobre a sua criação, sobre todas as coisas. E esse anjo vem representando esse poder de Deus. Essa é a ideia. Por isso ele desce, né, provavelmente preparando o cenário nesse interlúdio ou prelúdio para dar esse tempo, trazer algumas questões para João, para que João continuasse pregando e profetizasse, não se calasse, até o tocar da última trombeta. Então ele vem mostrando a grandeza de Deus, mostrando a glória de Deus. Então aqui nós temos uma operação da santidade de Deus. Amém? Assim, simbolizando pelo rosto desse anjo, que vai mostrar a glória do Senhor. Olha só o que o texto diz. O rosto era como o sol, e as suas pernas como coluna de fogo. E também nós reportamos a imagem, quando lemos essa coluna, tanto a nuvem como a coluna de fogo, as duas características do próprio Deus, guardando Israel no deserto, protegendo, não apenas protegendo do exército inimigo, das pragas e tantas outras coisas que eles encontraram, os perigos do deserto, mas vamos perceber também Deus protegendo o próprio faraó, mas também Deus provendo sustento, provendo alimento, de tal forma que eles andaram 40 anos e nesses 40 anos as suas roupas não envelheceram e nem tampouco os seus calçados. Então nós vamos ver a manifestação da glória de Deus representada por nuvem e representada por fogo. E esse anjo, eles são representações da glória de Deus, não a imagem perfeita de Deus, mas a imagem perfeita de Deus é revelada em Cristo Jesus. E por causa de Cristo Jesus em nós, devido à queda do homem, a nossa natureza ficou
caída. Então o homem caiu num estado de depravação total. Então não reflete perfeitamente a glória de Deus. Embora o homem caído não deixou de ser homem, não deixou de ser a imagem ou semelhança de Deus. Então veio uma deturpação total na imagem do homem, mas que em Cristo está se refazendo. E em Cristo nós vamos expressar a glória de Deus mais plenamente, como de fato o Senhor é. Então, esse anjo está ali. A ideia de que todos os anjos estão em volta do trono. E esse radiar de Deus, a glória de Deus que emana de Deus, que procede de Deus, irradia todos os seres angelicais. E ele é enviado do céu, e essa é a figura que João vê, com o rosto como um sol resplandecente, de tal forma que não poderia nem conseguir enxergar. Então, a manifestação da santidade de Deus, as pernas com coluna de fogo, mostrando também o poder de Deus, a grandeza de Deus. Então esse anjo, além disso, de vir sobre a nuvem, ele tem uma outra característica. Por sobre a sua cabeça, o texto vai dizer, ainda no versículo 1, que há um arco-íris. Olha só, ainda no versículo 1 diz o seguinte: envolto numa nuvem com um arco-íris por cima da sua cabeça. Portanto, meus irmãos, a gente observa que esta aliança é Deus trazendo, assim como no sexto selo, no intervalo do sexto selo, entre o sexto e o sétimo selo, Deus trouxe uma palavra de consolação à igreja, aos seus filhos, ao seu povo que estava ali e que ainda enfrentariam várias lutas e tribulações ou a grande tribulação. Deus mostrando que o Senhor iria selar todos, para que eles não fossem tocados e não tornassem alvo do derramar da sua ira. Então houve uma palavra de consolo. E esse anjo forte que vem sobre a nuvem, mostrando as características de Deus nesse anjo, porque ele era representante de Deus, mostrando que tudo que ele falasse estava respaldado pelo próprio Deus e que eles iriam então cumpri-lo. Que tudo que esse anjo falasse iria se cumprir. E esse anjo que vem como representante de Deus, mensageiro de Deus, e não apenas falando, mas trazendo nas suas imagens que nós estamos estudando hoje, a imagem de Deus, a glória de Deus, ele vai lembrá-los, quem? Os santos, a igreja de Deus, da sua aliança, que foi feita com Deus. Então, o símbolo da aliança com Deus, nós vimos no Antigo Testamento, que era a ideia do arco-íris, que Deus não mais destruiria a terra com água, mas que seria destruída com fogo. Então esse anjo traz consigo a imagem, o símbolo da aliança de Deus, mostrando que Deus é o Deus de aliança e que Deus vai cumprir a sua aliança com seu povo. E que a ideia central é de que, embora a igreja possa estar vivendo nesses dias do tocar da trombeta, dias terríveis de perseguição se intensificando, de mortes acontecendo no próprio arraial do povo de Deus, perseguição e tantas outras coisas que poderiam vir, não esquecessem da aliança do Deus vivo. Porque em meio às crises, em meio ou no prelúdio de um final dos tempos, no prelúdio de uma destruição total, Deus chama a atenção do seu povo à aliança que ele tem, para que no meio do caos, você e eu não nos esqueçamos da bondade de Deus, não nos esqueçamos da misericórdia de Deus e, sobretudo, não nos esqueçamos da fidelidade do Deus Todo-Poderoso, do compromisso que ele tem com seu povo. Portanto, queridos, lembrando e fazendo alusão ao Antigo Testamento, quando o livro de Deuteronômio, por exemplo, ele é o livro da renovação da aliança, que é chamado de segundo livro que Deus deu da aliança. Por quê? Deutero vem de segundo, nome de lei, a segunda lei, ou o livro da segunda lei. Isso foi quando? Quando o povo de Deus chegou na sua caminhada final do deserto, antes de possuir a terra, então o povo foi conclamado a fazer a renovação da sua aliança.
para que quando estivesse ali naquela terra, não esquecessem da aliança, não apenas da parte de Deus, mas sobretudo da parte dos homens para com Deus. Porque uma aliança é uma via de mão dupla. Uma aliança é para ser cumprida dos dois lados. E, no entanto, quando nós estudamos a Sagrada Escritura, e sobretudo o Novo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele cumpre a sua parte da aliança e ele nos ajuda ainda a cumprir a aliança. Então nós vamos ver Deus trabalhando nos dois lados da aliança. Tanto ele é poderoso e fiel para cumprir sua aliança e fazer cumprir tudo o que ele disse, através dos profetas, através dos escritos, dos salmos, enfim, e do próprio Cristo, como também ele é suficientemente capaz de fazer com que os seus servos, o seu povo, permaneçam fiéis e correspondendo a essa aliança. Então, o anjo trazendo essa aliança sobre a sua cabeça, traz a ideia de que Deus está cumprindo cabalmente cada vírgula, cada ponto, tá? Cada letra do que foi escrito está se cumprindo. Deus é o Deus de aliança e a parte dele ele não falha. Nós falhamos, mas Deus, apesar disso, por causa da sua graça e misericórdia, nos ajuda a continuar dentro dessa aliança e hoje firmada e selada por causa de Cristo. Não há quem quebre essa aliança. Se da antiga aliança não foi suficientemente capaz de destruí-la, ninguém foi capaz de destruí-la, imagina hoje essa aliança que é firmada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Portanto, o anjo traz, de certa forma, uma ideia de que Deus continua no controle e que ele está cumprindo a parte da sua aliança, conduzindo o povo até o final, mas que essa aliança não apenas era cumprir o juízo sobre os ímpios, sobre os impenitentes, mas também essa aliança diz que aqueles que estão em Cristo serão guardados, serão preservados e estão dentro do testamento de Deus, serão galardoados, abençoados e receberão a herança prometida. Então o anjo traz essa ideia, o arco-íris sobre a sua cabeça. Falando do trono, o trono traz a ideia que é onde emana toda a manifestação da misericórdia de Deus e também do juízo. O trono fala desses dois aspectos, do poder, da misericórdia de Deus, mas também do juízo de Deus. É claro que no trono de Deus emana muito mais graça e misericórdia do que juízo, mas Deus não deixa impune. Deus vai tratou com o povo no Antigo Testamento, Deus trata após Cristo, trata com a sua igreja hoje e, sobretudo, vai tratar contra o mundo impenitente. Então ele é fiel em todos os aspectos, tanto em estender misericórdia, graça e fidelidade, como estender juízo. Então, o trono de Deus fala dessa manifestação. Então, esse rosto também, que ainda contém uma característica desse anjo, que evidencia também as mesmas características que Cristo se apresenta no capítulo 1 de Apocalipse, que é a chave hermenêutica para nós entendermos a descrição de Cristo e desse anjo, que é completamente diferente, embora tragam as mesmas características que Cristo quando se apresentou. Fato é que esse anjo evidencia as belezas e as grandezas, as magnitudes do reino celestial, e eles é irradiado pela glória de Deus que emana do próprio Deus, e o brilho de Deus manifesta, reflete-se no seu rosto, trazendo a ideia, então, da grandeza, da glória do Senhor. Uma outra característica desse anjo, que ainda se encontra no capítulo 1, no final, diz assim: e as pernas como coluna de fogo. Então, essa descrição é a mesma descrição que nós encontramos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, onde Cristo vai falar que tem as suas pernas, elas são reluzentes. Então, são as mesmas características. Por isso que alguns teólogos interpretam que esse anjo deveria ser o próprio Cristo. E
E outros teólogos identificam como anjo que sai, que emana da presença de Deus, que acredito que é a interpretação muito mais lógica, muito mais coerente. Por quê? Porque a gente observa que Cristo, quando se apresenta, ele não se apresenta como um anjo. Apocalipse nunca se refere a Cristo, essa é a chave hermenêutica no capítulo 1 de Apocalipse. Nunca se apresenta como um anjo, mas como o próprio Deus, na sua plenitude, na sua gloriosa beleza, majestade, soberania, poder, enfim, e eternidade. Então, esse anjo, ele é um anjo que emana da presença de Deus como um representante, tem suas pernas como coluna de fogo. Onde ele pisa, queima e purifica. Nós vamos ver no livro de Apocalipse também uma ideia de que o anticristo quer o domínio sobre a terra e quer reivindicar nessa terra. E esse anjo tem uma característica também que vai reivindicar esse reino, a terra criada para o próprio Deus, porque foi Deus quem o criou. Então, o verso 2, todos nós esperávamos que depois da sexta trombeta viria a sete trombeta. No entanto, vem o prelúdio, como veio do sexto selo, entre o sexto e o sétimo selo. Capítulo 2 versículo 2 vai dizer: e tinha na mão direita um livrinho aberto, pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É o que nos diz o versículo 2. Então, esse livrinho, a palavra grega, no versículo 2 que nós lemos, ela é diferente da que foi usada, da palavra grega que foi usada em Apocalipse capítulo 1, dando a ideia daquele livro, quando, no capítulo 5, quando João vê um livro selado, antes de abrir o selo, capítulo 5, João vê aquele livro selado e pergunta aos anjos, faz a pergunta no céu, quem era digno de abrir aquele livro? E há uma tristeza profunda, um silêncio no céu, e uma tristeza profunda no coração desse homem, de João, e ele começa a chorar, começa a se entristecer. E o anjo então diz: olha, aqui, eis o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, e ele é digno de abrir o livro. Então, o texto vai dizer que não é Paulo, não é João, não era Maria, mãe de Jesus, não era nenhum outro dos discípulos do apóstolo que era suficientemente capaz e competente, tinha autoridade de abrir aquele livro. Nem tampouco os anjos. Mas o único que era capaz de abrir o livro é aquele intercessor. O único intercessor entre Deus e os homens. Que Paulo vai dizer que nenhum outro nome no céu ou na terra deve ser invocado, a qual nós devemos clamar, senão o próprio Cristo, que é o nosso intermediário, o nosso intercessor entre Deus e o homem. Então, quem é digno de abrir o livro? Ninguém, absolutamente ninguém. Então o anjo apresenta o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, e ele é digno de abrir o livro. Então a alegria novamente e a esperança ressurge no coração de João. Então, esse livro não é o mesmo livro que foi dado para se abrir. Até porque, quando Cristo começa a abrir os selos do livro, foi revelado todo o mistério que aconteceria nos finais dos tempos. Então, o livro do capítulo 1, do capítulo 5, versículo 1 em diante, vai falar, primeiro, sobre o desenrolar, tá? Veio o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, quinto selo, sexto selo. O capítulo 7 foi o interlúdio e depois abriu-se o sétimo selo. E nesse sétimo selo aparecem então as 7 trombetas. Ok? Então, esse livro foi revelado, foi aberto e João escreveu, foi dada a ordem para escrever. No entanto, esse livrinho não traz a ideia de rolo. Esse livrinho está aberto no sentido de que todo conteúdo, esse livro está aberto no sentido de que todo conteúdo já foi conhecido.
O rolo do capítulo 5, verso 1, contém a revelação do propósito de redenção e justiça de Deus, que executa na história humana. O livro pequeno deve conter apenas uma parte desse propósito divino, e não todos. E o livro vai falar isso. O texto vai dizer que esse livro ele é comparado a uma comida, né? O livrinho com uma palavra de Deus que deve ser comido e pregado pelo mundo inteiro. Mas antes de nós seguirmos essa ideia no versículo 11 desse livro, nós vamos ver que esse livro não é aquele livro do capítulo 5, mas é um livrinho que está aberto e que certamente ele conta parte do propósito da história da manifestação divina na história humana. Mas esse anjo está com o pé sobre a terra e está com o pé sobre o mar, trazendo a ideia de possessão, mostrando mais uma vez que Deus é Senhor dos céus e Senhor da terra. Essa é a ideia do anjo pisar sobre a terra e pisar sobre o mar, mostrando o domínio de Deus sobre tudo. Embora tudo isso esteja acontecendo, os pés de Deus estão na terra. O Salmo vai dizer que o trono de Deus está nos céus e os seus pés aqui na terra, mostrando, trazendo a ideia, é claro que é uma linguagem simbólica, mostrando a ideia principal, não é se Deus tem pé, tem perna, tem cabeça, tem braço, mas a ideia principal é que a onisciência de Deus, Deus ocupa todos os espaços, ele está no céu, mas os seus pés estão na terra. Portanto, o texto vai mostrar essa ideia de domínio, pés na terra e pés na água. Tanto a terra como o mar é a designação do mundo todo. Então, embora essas coisas estejam acontecendo na terra, embora venha a ação do mal na terra, que ela tem uma jurisdição e é limitada por Deus, e está acontecendo coisas boas e coisas ruins na terra, e as coisas más vão se intensificando na medida que vai caminhando para o final, o anticristo, em determinado momento, vai sentir-se dono e querer reivindicar a terra para ele. Só que aí, Deus se levanta. A ideia desse anjo pisar sobre a terra e pisar sobre o mar traz a ideia não apenas de domínio, mas que aquele que está no trono, já que esse anjo é a representação, trazendo como um representante de Deus, trazendo as características do próprio Cristo, como ele se apresentou no capítulo 1, embora esse anjo não seja o próprio Cristo, mostra também uma ação, não apenas o domínio, mas uma ação, que esse rei sobre todo o céu, sobre toda a terra, se levantará e colocará sobre os seus pés todo o domínio, todos os reinos, todos os povos da terra, com fogo, com juízo, e purificando, e queimando, purificando os santos e queimando, trazendo juízo e derramar da ira sobre o mal. Então, esse ato desses anjos, que um pé está na terra e um pé está no mar, mostrando que Deus tem o domínio de tudo, nem tudo está fora da competência de Deus, nada está fora, na verdade, da competência de Deus, mas que também essa ideia de que Deus vai se levantar. E quando Deus se levanta, ele vai agir a favor do seu povo, cumprindo todos os seus desígnios que ele anunciou desde o início, desde o princípio de todas as coisas, e que os homens foram ignorando, e que os homens se tornaram cada vez mais impenitentes, se tornaram cada vez mais perversos, distorcendo a verdade de Deus, deixando de adorar a Deus e dando glória e louvando e adorando a própria criatura. Portanto, Deus ainda não tocou a sétima trombeta. Por quê? Qual o propósito? Para que muitos homens possam se arrepender da sua impenitência, possa se voltar para Deus. Então, a ideia desse livro que nós vamos encontrar aqui é exatamente isso. O anjo traz esse livro na mão e com o pé está direito sobre a terra e o esquerdo sobre o mar, ou ao contrário.
está o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E que quando bradou, desferiram os 7 trovões das suas próprias vozes. Nós vamos ver também uma outra evidência disso, é de que ele brada como leão, é a ideia de que Cristo também, ele é o leão da tribo de Judá. Então, quando o leão ruge, todas as suas presas estremecem, ficam com medo, né, diante disso. Então, Amós, capítulo 3, verso 8, deixa eu achar aqui, Jane, você achar também, quem achar rápido, Amós, capítulo 3, versículo 8, Amós está entre os profetas menores, achei aqui, mas vou perder de novo. Amós, capítulo 3, verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Ruge o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, trazendo a ideia dessa voz potente, dessa voz que estremece e que faz com que todos os animais do reino animal estremeçam com o rugido do leão. Então, quando Deus brada, quando Deus ruge como leão, quem não temerá? Quando o leão ruge, quem não temerá? Quando o Senhor fala, quem não profetizará? Então, nós vamos ver essa figura do falar como a voz de leão, né? Também descrito na característica desse anjo como o próprio Deus. Só que essa voz de leão é uma voz que prevê o juízo, anunciando que o juízo está próximo. Então, quando Deus bradar como leão, todos irão estremecer. Por quê? Porque a história está se aproximando do seu final. A plenitude do juízo. E quando se fala em plenitude do juízo, é trazendo a ideia de tudo em dose completamente ou extremamente forte, pesada, horrenda sobre aquelas criaturas que viraram as costas para Deus. Então, quando Amós 3 vai falar, quando o leão ruge, quem não temerá? Quando o Senhor fala, quem não profetizará? Então, meus queridos, essa também era a característica, porque quando o anjo fala, ele estava falando em nome de Deus. Então, era como se o próprio Deus estivesse falando. E aqui, quando o anjo vai falar, então, dá-se a voz de 7 trovões. 7 trovões, tinha que ser 7 trovões, porque em volta do trono de Deus há 7 espíritos, tá? Há 7 taças, há 7 trombetas, há 7 selos, também os 7 trovões. Então, a ideia dos 7 trovões. Verso 3, verso 4, diz assim: E bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Portanto, queridos, João agora ele não pode escrever. Ele vem escrevendo todo o evento, tudo que o Senhor está mostrando. No entanto, quando fala acerca dos 7 trovões, as vozes diferenciadas dos 7 trovões, ele é informado de que não pode escrever sobre os conteúdos desses trovões. Os trovões também são semelhantes à voz poderosa de Deus, como é apresentado no Salmo de número 29, verso 3. Vamos lá ver? A gente também te convida aí, Salmos 29, verso 3. Se você achar, você pode ler, Giane. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Amém? Lê mais uma vez.
Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Amém? Então, você vai perceber que é uma característica, uma alusão à voz estrondosa de Deus. Faz derreter os montes. A voz do Senhor é poderosa. Agora, o texto fala, como eu disse, sobre 7 trovões. Em volta do trono, como eu disse, tem 7 espíritos, 7 tochas, 7 chifres e 7 olhos. Então, 7, obviamente, faz parte do número profético de Deus. E esses trovões estão se dirigindo aos seus inimigos. Então, será uma voz terrível de se ouvir. Mas depois não terá como alguém se apresentar como Deus dizendo de que não ouviu, não tiveram oportunidade de ouvir. Mas todos terão a oportunidade de ouvir acerca do Evangelho de Deus. E diante dessa voz, quando Deus bradar e soltar sua voz, já era. Não há mais tempo para arrependimento. Mas aí talvez a gente possa pensar o seguinte: bom, eu posso viver daqui a 40 anos, até Cristo voltar, quem sabe eu aproveito minha vida na terra, faço e dou vazão às minhas vontades, às minhas paixões, tá? Sirvo a Deus um pouquinho e vou servindo. Quando as minhas paixões afloram, eu tiro licença, faço, depois eu volto novamente para Deus. Bom, eu quero trazer uma notícia triste. Você não sabe o dia e a hora que você vai partir dessa vida. Fato é que nós precisamos estar pronto, tanto para ser levado antes do tocar da última trombeta, ou estar preparado se esse evento se der quando nós ainda estivermos aqui. Da forma que as coisas estão caminhando cada vez mais para o fim, nós temos a certeza de que não demorará muito a manifestação do poder de Deus. Eu vou concluir hoje falando acerca desse livro, que eles não deveriam anunciar, e que a ordem, então, era para que não escrevesse. Mas diz o seguinte, no verso 4, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo essas coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Ora, essas coisas que os 7 trovões falaram não foram permitidos, volto a dizer, a João a escrever. Então, a ideia é de que existem coisas que se revelarão no evento final. E que nós não temos o conhecimento de todas as coisas que serão manifestadas. Aquilo que Deus quer que a sua igreja saiba e que os homens, ouvindo, as entendam, está escrito aqui e foi nos revelado. O essencial foi nos revelado. Nós não podemos, em hipótese alguma, fazer nenhuma argumentação hipotética acerca disso que foi da voz dos 7 trovões. Porque a Bíblia não nos diz e tão pouco foi registrado nas Escrituras. João não teve a permissão, embora quando João vai escrever, a ordem é de que ele não escreva. Então, acontecerão coisas que na Bíblia João não foi permitido, não foi autorizado a nos falar acerca do seu conteúdo. Então é semelhante àquela revelação que o apóstolo Paulo teve nos céus, quando ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 12, 4, né? Que teve coisas que não foi permitido Paulo anunciar. A mente humana não estava pronto para ouvir ou discernir. Então a voz de Deus é geralmente comparada com um trovão. E aí nós paramos hoje aqui no verso 4. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos estudando o verso 5 em diante. Verso 5 ao verso 11 ainda do capítulo 10.